Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Hoje é terça-feira, né? É dia da nossa live, né? E a gente fala um pouco sobre os dízimos, as ofertas, né? E hoje nós estamos aqui nessa noite, né? Nosso coração triste, né? Devido aos últimos acontecimentos, né? Eu enviar aqui um abraço para a família da irmã Nildeia, para a família da irmã Luzete. A família estão lutadas com a perda dos seus entes queridos. Eles têm nos preocupado, têm entristecido muito o nosso coração. E ver tantas vidas sendo ceifadas por essa pandemia. E agradecer a Deus pelos recuperados, né? Meu genro, Tiago, já está bem bastante bom, está recuperando bem, graças a Deus. Isso conforta o nosso coração. Mas, irmãos, tem muitas pessoas sofrendo com essa pandemia e nós estamos sobrevivendo a ela, né? Muitos empresários quebrando, micros empresários quebrando, muitas lojas fechando, comerciantes quebrando, porque ninguém dá conta de pagar aluguel, pagar funcionário sem vender. Isso não tem onde tirar, isso não tem como, né? Onde só tira e não põe mais, só vai acabando. Mas nós estamos confiantes, né? Na presença do nosso Deus, que esse rápido vai passar, para onde, glória ao Senhor Jesus, nós vamos sobreviver a isso tudo, né? Para nós é a dádiva de Deus na nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com a igreja falar um pouquinho sobre o Salmo 23, que eu creio que seja a passagem mais conhecida do Antigo Testamento, né? Mais conhecida, mais lida, né? E muita gente conhece esse Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certa vez eu entrei numa mercearia e esse salmo estava escrito, mas de uma forma diferente. Estava assim: o Senhor é o meu pastor, tudo posso comprar. Na teologia a gente fala que isso é forçar o texto a uma coisa que o texto não está falando. Na teologia ensina assim. Então ali naquela frase, esse salmo estava bastante adulterado. É o que está acontecendo hoje, irmãos, com a palavra de Deus. Pessoas adulteram a palavra de Deus para adaptar a palavra de Deus ao seu modo e estilo de vida. Mas a palavra de Deus não foi escrita para isso. A palavra de Deus é para nos ensinar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preste atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o intuito desse salmo não tem nada a ver com prosperidade, com riqueza e abundância de nada, não. Vou ler para vocês de novo. O Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Mudou, né? Totalmente. O Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. A essência do salmo é essa. É a presença de Deus, a intimidade de Deus conosco. Que Ele é o nosso pastor. Quando Davi fala, o Senhor é o meu, posse. Ele é o meu, intimidade com Deus. E falar em intimidade, irmãos, é Davi com Deus. Falar em louvor e adoração é Davi. Então ele fala, o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Apesar da sua vida, do jeito que você está vivendo, dos males do dia a dia, da circunstância da nossa vida, Ele nunca nos faltará. Então é a certeza da presença dele em nossa vida. Ele nunca nos faltará. Lá no CTI, quase morrendo, Ele nunca me faltará. Passando fome, Ele nunca me faltará. Nas prisões, preso, como Paulo sempre esteve, o Senhor nunca me faltou. O Senhor nunca faltou para Paulo. Testemunho dele. Já passei por prisões, não sei por tantas coisas, por naufrágios, já fui mordido de serpente, não sei o quê, mas nada me aconteceu, porque o Senhor é o meu pastor. Ele nunca me faltará.
Então você vê que o Salmo mudou totalmente a essência dele. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Fala uma coisa, mas quando você fala o Senhor meu pastor, ele nunca me faltará, mudou totalmente. Mudou totalmente a razão da frase. Ele nunca me faltará. Apesar de toda circunstância, apesar de toda amargura, é a presença constante dele na nossa vida. Isso é intimidade. Isso, irmãos, é relacionamento de você com Deus. O Davi faz esse salmo, irmãos, porque ele era pastor de ovelhas. Ele conhecia a fragilidade de suas ovelhas. Ele não podia levar essas ovelhas para pastar em qualquer lugar. Ele não podia levar essas ovelhas para beber em qualquer lugar. Por isso que ele fala: deitar-me faz em espaços verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Agora imagine você, Israel, passos verdejantes em Israel, águas tranquilas em Israel. Irmãos, é um dos lugares mais áridos do mundo, é igual o Nordeste brasileiro. Israel, a geografia de Israel é muito seco. Então, quando ele fala, ele me faz deitar em pastos verdejantes, a confiança dele. Porque nesse tempo não era fácil achar pastos verdejantes. É linda a história de Samuel quando ele vai ungir Davi como rei de Israel. Quando Deus manda. Davi não estava em casa. E assim, onde está seu filho? Nem sei para onde que ele está. É muito longe. Os pastores nessa época andavam distâncias, irmãos, imensas, à procura de pastos verdejantes, porque não era fácil encontrar. Era 1, 2, 3, 5, 20 dias de caminhada com o rebanho. E nessa caminhada tinha muitos perigos. A ovelha era um bicho muito bobo, né? Ele necessita demais do pastor para conduzir, para guiar, para sua alimentação, para limpar o seu... Tudo é o pastor. Eles não conseguem fazer isso. É um bicho muito dependente do pastor. E Davi sabe muito bem disso, porque o dia a dia dele é isso, né? Pastos verdejantes ele me faz, irmãos, porque ele é o meu pastor. Ele nunca me falta. Então ele não vai me levar para esses pastos verdejantes. Não importa quantos dias vai levar a caminhada, mas ele vai me levar. Ele me faz, ele vai me guiar mansamente a essas águas tranquilas. O pastor não vai colocar suas ovelhas para beberem em cachoeira, águas turbulentas. Não, ele vai guiar suas ovelhas para essas águas tranquilas, porque a ovelha tem medo, ela se assusta com pouca coisa, e águas turbulentas não é lugar de ovelha beber. Lugar de ovelha beber são águas tranquilas, né? Refrigera minha alma e guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Refrigera o meu ser, refrigera a minha vida. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo estamos buscando esse refrigério de Deus. Famílias e famílias chorando seus entes queridos. Muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas rendas. E nós precisamos desse refrigério. É um descanso, né? Precisamos de um descanso em Deus. Então é o pastor que nunca nos faltará, ele vai nos fazer repousar. Ele vai nos guiar nos caminhos da justiça por amor do nome de Deus. É Ele que faz isso. Esse caminho, essas veredas, é a justiça de Deus. É o andar no lugar certo. As ovelhas tinham que andar por um lugar certo.
elas davam muito trabalho para o pastor, porque qualquer coisinha desviava. Então o pastor já andava ali com o cajado dele, para guiar, para colocar no caminho certo. Ele vai me guiar no caminho da justiça, no caminho certo que eu deva andar. Por quê? Porque ele é o meu pastor, ele nunca me vai faltar. É benção demais, né, irmãos? É coisa linda demais, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara e o cajado são os instrumentos de trabalho do pastor. A vara e o cajado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, hoje em dia quem não tem medo? Nós estamos todos temerosos. Estamos com medo de pegar essa enfermidade, com medo de precisar de ir para o hospital e não ter vaga, com medo de sair na rua, com medo de tudo. Nós ainda fazemos alguma coisa que nós confiamos, né, nessa presença de Deus. Ainda que eu ande por esse vale da morte, aqui na nossa igreja, irmãos, muitos irmãos andaram por esse vale da morte, quase morreram, quase. Muitos testemunhos aqui na nossa igreja, de pessoas que passaram no vale da morte, e Deus operou, e Deus curou, e Deus libertou, estão em vivos para contar a história. E eu fui um deles, né? Graças a Deus por isso. Aí ele fala, esse vale da sombra da morte, Jesus também passou. Ele passou e ele venceu, porque ele morreu, ficou 3 dias sob o domínio da morte, mas a morte não pôde como prendê-lo. E Jesus venceu os grilhões da morte e ressuscitou, aleluia, para nos falar que ainda que você ande nesse vale de sombra da morte, você não precisa ter medo, você não precisa tremer de medo, porque Ele está contigo. Mas o medo, né, irmãos? O medo é do humano. O medo é do humano, é coisa dos humanos. Deus sabe muito bem disso, Deus nos entende. Deus acaba de fazer um milagre na nossa vida, e numa gripinha a gente já está temeroso, mas Deus sabe que isso é do humano, né? O medo faz parte da vida do humano. Isso não é vergonha ter medo, não. Não é vergonha ter medo. Ninguém é super-herói, super-crente, não, nós não somos, nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de mazelas. Enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos às coisas do mundo. E você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas saiba de uma coisa, que você não vai passar sozinho, que Ele estará junto com você. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Consagração. Ungir a cabeça com óleo, consagração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, porque Davi era um homem de guerra, era um homem que conquistava terras e territórios de espada, de usar a espada, e por isso ele não pôde construir o templo para Deus, porque as mãos dele estavam cheias de sangue. Era um homem de sangue, de guerras, de um homem aventureiro, uma pessoa que ali estava pronto para saquear cidades e conquistar. Era um conquistador, a palavra certa é essa. Davi era um conquistador. Por isso ele fala, prepara-se perante mim na presença dos meus inimigos. Eu tinha muitos inimigos. Quase todas as nações ali queriam vencer Israel. O sonho deles era vencer Israel, era acabar com Davi, acabar com a forma de Israel. O sonho de todos eles, a tal ponto do diabo usar o próprio filho de Davi para vencê-lo, mas Deus era com ele, Deus estava com ele, não conseguiram. Unge a minha cabeça com óleo, me consagre, Senhor. Eu quero andar na sua presença, eu quero ser consagrado para ti, separado para ti.
É isso aí, né? O óleo é a alegria, é a consagração, é a alegria de andar na presença de Deus, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia, irmãos, os dois andam juntos. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que isso vai acontecer na minha vida, porque Ele é meu pastor, Ele nunca me falta. Essa bondade e essa misericórdia dele são os atributos de Deus. Bondade e misericórdia são os atributos de Deus, e Ele é bondoso, Ele é misericordioso, né? Ai de nós se não fosse essa bondade, essa misericórdia do nosso Deus. Misericórdia é aquilo que nós merecemos para Deus não dar. O que nós merecemos? Nós merecemos o inferno, irmãos. Você acha que nós merecemos o céu? Não. Nós somos todos pecados, destituição da glória de Deus. Mas a misericórdia de Deus que renova cada manhã na nossa vida é essa. É aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá, porque é a misericórdia dele. Então é uma palavra muito profunda, misericórdia. E a bondade dele é as coisas boas que nós não merecemos e ele nos dá. Nós não merecemos bondade de Deus, não, irmãos. Mas Ele é bondoso, Ele nos dá essa bondade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, estarão comigo todos os dias da minha vida, a vida eterna. É a vida eterna. Esse salmo não está falando de prosperidade, está falando de vida eterna. Aqui nós chegamos à ideia principal do texto. Certa a bondade e misericórdia de Deus, a companhia de Deus, a provisão de Deus, a Deus como nosso guia, como nosso provedor, como nosso sustentador. Mas o mais importante, Deus como nosso resgatador. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Vida eterna eu te dou. Glória a Deus por isso. Esse salmo não está falando nada de prosperidade, nada de riqueza. Está falando que quando você tem Deus como seu pastor, Ele nunca te faltará. Nas circunstâncias difíceis da sua vida, Ele vai estar presente. No mantimento, na hora que nós agradecemos a Deus pelo nosso café, pelo nosso almoço, pelo nosso lanche da tarde, pela nossa janta, é nosso provedor. Quando Ele nos guia nas veredas da justiça, esse refrigério que traz para a nossa vida, que Ele fala alma, mas é vida. Anda que eu ande pelo vale da sombra da morte, temor, adversidade na nossa vida, lutas, mas Ele estará conosco para nos consolar, para nos guiar. Essa é a finalidade desse salmo, que muita gente lê, mas não entende. Porque muitas pessoas leem adaptando para o seu estilo de vida, mas não é isso. Muitos pastores aí ensinam sobre a doutrina, a teologia da prosperidade. Isso não é bíblico, não tem base bíblica para isso. Ah, mas eu sou ungido por Deus. É o que eles falam. Por que eles falam? Ah, que eu sou ungido por Deus. É para que ninguém fale nada contra ele.
não tocarás no ungido do Senhor. Mas pastores sérios que eu conheço, eu posso citar alguns aqui para vocês, pastor Paulo, pastor Vanuí e outros pastores, pastor Ailton Sudari, pastores que fazem parte do meu dia a dia, da nossa amizade. Eles nunca falaram que são ungidos, eu sou ungido, nunca quiseram essa fama de ser ungido pelo Senhor. Eu creio que eles são ungidos pelo Senhor, mas nunca falaram isso. Eu sou ungido pelo Senhor. Isso é para colocar os membros da igreja lá embaixo e ele lá em cima. Todos falam, todos eles falam, os pregadores da prosperidade, todos eles falam que são ungidos pelo próprio Deus. Conversa fiada, né? Enganar as pessoas, porque distorcem a palavra de Deus, adulteram a palavra de Deus, igual lá na mercearia que eu cheguei. O Senhor é o meu pastor, tudo eu posso comprar. Irmão, que heresia! O texto não está falando nada disso, não. Não está falando nada de compra, nada de posse, nada de riqueza. Está falando, irmãos, de relacionamento, de intimidade com Deus, totalmente diferente de prosperidade. A prosperidade vai vir na sua vida, meus queridos. Se você levar uma vida agradável a Deus, todo jeito você vai ser abençoado. Não tem jeito, não. Não tem jeito. A prosperidade é resultado da nossa fidelidade. Quando nós somos fiéis com Deus. E para nós, isso não é peso. Isso é privilégio. Meus queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. A igreja está passando por tempo difícil. Toda igreja está passando. Precisando da fidelidade dos seus membros. Precisando de andar fiel com os seus compromissos. E precisa dessa fidelidade dos irmãos. Preciso que Deus toque no coração do irmão para manter a obra dele aqui na terra. Essa semana eu tive ouvido alguns pregadores que são contra o dízimo. Que bacana, viu? É cada coisa que eles inventam. Mas vamos imaginar uma igreja sem dinheiro. Não precisa de tempo, tudo bem. Para ser igreja não precisa de tempo. Não precisa, tá certo. Não precisa de um pastor, tá? Não precisa. Mas e a outras coisas? Quem vive nesse mundo sem dinheiro, sem recurso nenhum? Você quer fazer uma obra social na igreja? Precisa de dinheiro. Você quer fazer uma viagem missionária? Precisa de dinheiro. Esse mês eu estava pensando que eu ia fazer uma viagem missionária. Estava no meu calendário lá que eu ia para Catugi hoje, terça-feira ou amanhã, quarta-feira. Mas minha família me pediu para eu ficar quietinho em casa, por causa dessa pandemia, né? O pastor Oswaldo está indo para lá, na quinta-feira. Vai uma turma para lá. Minha esposa me pediu, minha família me pediu para ficar esses dias mais quieto em casa. Vamos ter muito tempo para fazermos a obra de Deus, nossas viagens missionárias, né? Nós vamos ter muito tempo para isso. Mas para fazer uma viagem missionária, irmãos, a gente precisa de recursos, precisa de dinheiro. Então, a nossa igreja do bairro industrial tem seus deveres para ser cumpridos. Tem seus haveres para pagar. Nós estamos contando com a ajuda de vocês, para que vocês possam nos ajudar a estar quitando essas contas. Tem um pedreiro aqui da igreja trabalhando, é meu cunhado, chama César. Amanhã ele vai vir com um servente para olhar os vazamentos aqui do templo. Não vai vir de graça não é voluntário não. Ele vai receber o dia dele.
os dias, né? Que já tem uns 2 dias que ele está aqui, né, pastor? Já dá 2 dias que ele está aqui trabalhando aqui na igreja, vai receber. Vai trazer um sedente amanhã, porque o que ele está fazendo aqui vai ter que mexer algumas coisas aqui que eu não quero, não dou conta de subir nesse telhado. Pastor Paulo quer subir, mas não vou deixar também não. Pastor Paulo está doido para subir nesse telhado. Não, pastor Paulo, vai ficar quieto aqui embaixo, só olhando. Então precisa de pagar alguém para fazer, né, meus queridos? Quem vai fazer isso? Nós, a igreja de Jesus Cristo. Usa o Pix, lá do Banco Santander. É o CNPJ da igreja. O Pix é o CNPJ da igreja. Você tem no grupo aí da igreja, você tem tudo direitinho. Não deixe de entregar seu dízimo, meu querido. Não deixe de ser fiel ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque lá na eternidade, certamente que a bondade e misericórdia do nosso Deus me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre, lá na eternidade. Você vai ouvir isso de Deus e você vai falar assim: eu fiz muito pouco para a obra de Deus, poderia ter feito mais. Todos nós poderíamos estar fazendo mais e ter feito mais. Mas quando nós chegarmos lá na eternidade, que nós vemos almas e almas salvas pelo Evangelho pregado no Brasil e no mundo, nós vamos falar assim: eu podia ter feito mais. E arrependimento, né? Aquela frustração é muito ruim, né? Então, para que a gente não chegue lá e fique frustrado lá no céu, vamos ser fiel aos nossos dízimos, né? Deus é o nosso pastor, Ele nunca nos faltará. Então vamos andar corretos com a obra dele, ser fiéis naquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso Deus, ser parceiros de Deus nessa obra aqui na terra. É um grande privilégio para mim e para você. Então não retenha isso, não guarde isso, não é seu. Devolva, para que a igreja possa marchar em frente na pregação do Evangelho que salva e que transforma vidas. Você foi transformado por esse Evangelho. Agora ajude outras pessoas a ser alcançadas por esse Evangelho de Jesus Cristo, né? Para nós é um grande privilégio contribuirmos na obra do Senhor. Dá um pouco do nosso tempo, da nossa vida para a obra do nosso Deus. Consagre a sua vida a Deus e viva uma vida com Jesus. Afaste das coisas malignas, do mal, e se apegue mais às coisas espirituais. Um abraço para todos aqueles que me ouvem nessa noite. Que essa palavra possa trazer um alento no seu coração, possa te despertar para doar um pouco mais de você para esse Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua presença na nossa vida, na vida da tua igreja. Nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos chamou para sermos parceiros do Senhor aqui na terra, nessa obra de pregação da tua santa palavra. E eu não posso ir lá no Amazonas pregar a tua palavra, mas tem missionários que podem ir. E precisa do nosso sustento para isso. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que não é minha, mas é do Senhor, para a nossa vida, para a nossa aprendizagem no dia a dia. E abençoe essa palavra, que essa palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. E nós possamos consagrar a nossa vida a Ti a cada dia mais. Consagrar o nosso tempo, Senhor, os nossos dízimos, nossas ofertas, a nossa família a Ti, Senhor. Oh, Senhor querido, esteja com esses irmãos que estão chorando, meu Pai, por perda dos seus antes queridos, meu Pai. Oh, meu Pai, visita, meu Pai, a família da irmã Nildeia, Senhor, a família da irmã Luzete, meu Deus. Oh, Pai Santo, Pai querido, conforta esses corações, meu Pai. Consola esses corações, meu Pai, na Tua augusta presença, meu Deus. Abrace, meu Pai, essas famílias, meu Pai, com o Teu abraço de misericórdia, Senhor.
Nos ajude, meu Pai, a prosseguir nessa luta, meu Pai, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus a todo instante da nossa vida. Nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas vidas a Ti, Senhor. E nos ajude a crescer na presença do Senhor a cada dia da nossa vida. Muito obrigado por essas irmãs, meu Pai, que estão orando, meu Deus, nesse relógio de oração, nesses dias, meu Pai, toda madrugada, todo dia em oração. Muito obrigado, Senhor. Nós temos certeza que o Senhor está atento às nossas orações, atento ao nosso clamor, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está sempre, meu Pai, conosco, meu Pai, sempre atento às nossas necessidades. Muito obrigado, a nossa palavra de gratidão, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca nos faltará. Nos abençoe, abençoe o pastor Paulo, a sua família, abençoe a família industrial em nome de Jesus. Abençoe a nossa vida, Senhor, que nós possamos a cada dia estarmos dispostos, meu Pai, a Te obedecer e Te agradar. Que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, ser libertos de todo mal. Nos conduz, meu Pai, nas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Unge a nossa cabeça com óleo, nos consagra na Tua presença gloriosa do Senhor, nos dá segurança e alegria da vida eterna. O pastor esse dia tem falado da vida eterna, que mensagens maravilhosas, segurança da vida eterna, que bênção, meu Deus. Apesar de toda a nossa dificuldade, meu Pai, que nós tivemos nesse mundo, apesar de toda a diversidade, nós temos a garantia da salvação, da vida eterna, juntamente com o Senhor Jesus. Muito obrigado, isso é privilégio. Isso é privilégio para nós, Senhor. Muito obrigado, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, aceita a nossa vida no Teu altar. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que eles possam ser abençoados também. Domingo, pela manhã, pastor Paulo vai estar trazendo aí uma palavra. Domingo à noite também. É feriado, prolongado, não sei o que e tal, mas o pastor Paulo está na direção dessa igreja, desse rebanho, que vai trazer uma mensagem transformadora para a sua vida, viu? Muito obrigado, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Paulo, que Deus tem usado muito ele nessas mensagens. Ele fala que ele só conversou domingo à noite, né? Eu domingo de manhã. Foi uma conversa na igreja, mas a Lourdinha falou comigo, eu tive que sair, a Lourdinha falou, foi uma palavra abençoadora, a palavra do pastor Paulo, hoje de manhã. Graças a Deus por isso, né? Muito obrigado, pastor Paulo. Deus continue abençoando sua vida e te preparando para nos ajudar nesses momentos tão difíceis que todos nós estamos passando, né? O pastor Paulo, como pastor dessa igreja, compartilha conosco das nossas dores, das nossas aflições, das nossas tristezas também, né? E nós só temos de agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da família dele. Fique com Deus, né? Porque eu vou com Deus, e tenha uma semana abençoada e viva sempre com Jesus. Vida abundante é vida com Jesus. Não tem abundância sem a presença de Jesus na nossa vida. Esteja certo disso. Vida abundante é uma vida com Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.